Há um tipo de barulho que não vem de fora, vem de dentro. É o som das preocupações que nunca se calam, das comparações que ecoam na mente, da urgência de sempre ter algo a dizer. Vivemos cercados de vozes, e mesmo assim, raramente conseguimos ouvir a nossa. A verdade é que nunca se falou tanto, e nunca se entendeu tão pouco. Mas há algo que poucos percebem. Quanto mais você fala, mais se afasta do que é essencial. E quanto mais você tenta ser ouvido, menos escuta o que realmente importa. É por isso que este vídeo não é sobre vencer discussões ou calar o mundo. É sobre aprender a ouvir o silêncio. O silêncio tem uma força que o barulho não entende. Ele não precisa se explicar, não precisa se defender, não precisa vencer. O silêncio vence pelo simples fato de permanecer inteiro quando tudo à volta se desfaz. E é isso que você vai descobrir agora. Como calar não é desistir, é dominar. Como falar menos não é fraqueza, é sabedoria. E como, quando você aprende a silenciar, o mundo começa enfim a te ouvir. Se em algum momento dessas palavras você sentir aquele incômodo que te faz respirar fundo, aquela sensação de que algo aqui toca o que o barulho tem tentado esconder, deixa o like, não por mim, mas por você, como um gesto de presença, um pacto silencioso com a sua própria paz, porque hoje você vai entender o que os antigos já sabiam, que o verdadeiro poder não está em quem fala alto, mas em quem aprendeu a ouvir o som do nada. E talvez, quando o vídeo terminar, você perceba que o silêncio não é ausência. É tudo o que sempre esteve tentando falar com você. Vivemos em um tempo em que o som nunca cessa. Há sempre algo vibrando, piscando, chamando, interrompendo. É o mundo moderno, um universo de ruído contínuo, onde o silêncio se tornou quase uma ameaça. Você acorda e já desperta dentro de um campo de vozes, notificações, opiniões, cobranças, comparações. Tudo grita ao mesmo tempo. Responda agora, fale, se defenda, se posicione, prove que está presente. Mas o que ninguém te conta é que enquanto você tenta acompanhar esse barulho, o verdadeiro ruído não está lá fora, está dentro da sua mente. O ruído interno é sutil, ele se disfarça de urgência. Ele sussurra que você está atrasado, que os outros estão indo mais rápido, que se calar é desistir. E então você entra em um ciclo de respostas automáticas, falando sem pensar, postando sem refletir, reagindo antes de sentir. E quanto mais reage, mais distante fica da própria voz. O barulho externo alimenta o interno, e o interno retroalimenta o externo. É uma máquina de ruído girando sem parar. Mas e se o antídoto para esse cansaço não for mais esforço, e sim silêncio? E se o que você chama de falta de energia for apenas saturação? A mente não foi feita para lidar com excesso constante de informação. Ela foi feita para observar, digerir, compreender, e o silêncio é o intervalo que permite isso. Sem ele, a mente se torna como uma casa onde todas as janelas estão abertas durante uma tempestade. Tudo entra, nada se organiza, e o que é essencial se perde no vento. Sêneca dizia que ninguém é sábio em meio ao ruído. E é exatamente isso que o mundo esqueceu. O silêncio não é ausência, é filtro. Ele separa o essencial do supérfluo. É o momento em que você escuta a si mesmo antes de ser engolido pela multidão de vozes. E quando aprende a silenciar, percebe que a mente não é um campo de batalha, mas um templo, e o barulho era só o eco de uma mente desordenada. Então respira fundo agora. Por um instante, fecha os olhos e sente o peso do som ao seu redor. Percebe como é difícil suportar o silêncio? É porque nele não há distração, há encontro. E encontro nem sempre é confortável, mas é só no desconforto que nasce a lucidez. Se o que você sente nesse momento é o mesmo cansaço do mundo moderno, a sensação de estar exausto por dentro, mesmo sem saber por quê, deixa o like agora, não como gesto automático, mas como sinal de compromisso com o silêncio, como se dissesse a si mesmo: eu quero ouvir mais e reagir menos. O barulho do mundo não vai parar, mas você pode escolher quando abrir a janela. E essa escolha, aparentemente pequena, muda tudo. Porque é nesse instante que o domínio começa.
quando o mundo grita e você responde com serenidade. Silenciar não é desaparecer, é o contrário disso, é estar mais presente do que nunca. Enquanto o mundo se apressa para ocupar todos os espaços com palavras, há uma força antiga que se manifesta apenas quando alguém tem coragem de não preencher o ar. Essa força se chama presença, e ela é percebida antes mesmo que alguém diga uma palavra. Repare nas pessoas que realmente te marcam. Nem sempre são as que falam mais alto, mas aquelas que têm um olhar tranquilo, que não reagem por impulso, que parecem observar o tempo antes de responder. Elas não precisam provar nada, porque já estão em paz com o que são. E é isso que o silêncio faz. Ele revela quem você é quando a voz cala. Há quem confunda silêncio com fraqueza, mas o verdadeiro silêncio é domínio. Domínio da mente que não precisa se defender. Domínio do coração que não precisa gritar para ser ouvido. Marco Aurélio escreveu: fale apenas o necessário, e mesmo assim, raramente. Não porque falar seja errado, mas porque a palavra perde o peso quando é desperdiçada. O silêncio, por outro lado, afina o som do que realmente importa. Ele transforma cada frase em escolha, cada gesto em mensagem. Imagine uma sala cheia de vozes, todos tentando ser notados, empurrando opiniões como se o mundo dependesse disso. Agora imagine uma pessoa sentada no canto, apenas observando, sem pressa. Ela não compete, não disputa o microfone, e ainda assim, é a presença dela que domina o espaço. Esse é o paradoxo do silêncio. Quanto menos você tenta ser notado, mais notável se torna. A mente barulhenta busca palco, a mente calma cria gravidade. E essa gravidade atrai, sem esforço, porque a verdadeira influência não está no volume da voz, mas na consistência da alma. Quem está presente de verdade transmite uma energia que o ruído não consegue apagar. O silêncio não é ausência de som, é presença total. É a consciência que se instala entre um pensamento e outro, entre uma reação e a decisão de não reagir. Quando você aprende a ficar em silêncio, percebe algo sutil. As pessoas começam a se revelar. O impaciente se denuncia pela pressa, o inseguro pelo excesso de fala, o vazio pelo ruído. E enquanto tudo isso acontece, você observa, não com julgamento, mas com clareza. Porque o silêncio não é apenas uma atitude, é uma lente. Ele te ensina a ver. Mas há um ponto ainda mais profundo. O silêncio também te revela a si mesmo. Quando você para de falar, começa a ouvir os próprios medos, os próprios ruídos. E é ali, naquele desconforto, que a transformação começa. Porque a mente que observa sem reagir é a mesma mente que aprende a dominar o que sente. Em um mundo obcecado por atenção, ser silencioso é um ato de coragem. E essa coragem cria respeito. Não o respeito imposto, mas o respeito natural de quem carrega uma presença que não precisa ser explicada. O silêncio é a moldura invisível da sabedoria. E quando você o cultiva, o mundo realmente muda de som. Ele se ajusta à sua frequência. Quando você se cala, o mundo precisa ajustar o próprio volume. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da necessidade de se justificar o tempo todo, de explicar o que você quis dizer, o que sentiu, o que fez, o que não fez, de tentar provar, sutilmente, que suas intenções eram boas. Esse é o cansaço de quem vive em guerra com a própria imagem. E o mais triste é que muitas vezes essa guerra não é contra o mundo, é contra si mesmo. O ego é um mecanismo curioso. Ele vive de aprovação e sobrevive de comparação. Quer ser compreendido, quer ser defendido, quer estar sempre certo. E quando sente que alguém não entendeu, entra em pânico. A mente começa a construir argumentos, justificativas, explicações, tudo para sustentar uma identidade que não quer ser questionada. Mas no fundo, toda essa necessidade de se explicar é o reflexo de uma verdade simples. Quem ainda precisa se defender, ainda não se aceitou. Sêneca escreveu: aquele que fala demais, ouve pouco. E essa é uma das sentenças mais duras da filosofia estoica, porque ela revela um comportamento que domina o nosso tempo. Falamos tanto que deixamos de ouvir,
explicamos tanto que deixamos de sentir. E quanto mais tentamos provar algo, mais parecemos inseguros. O silêncio, nesse sentido, não é fuga, é força. Ele é o escudo de quem não precisa mais convencer ninguém. Porque quando você sabe quem é, a necessidade de explicação simplesmente desaparece. Pense em quantas vezes você saiu de uma conversa, revivendo mentalmente cada frase dita, tentando imaginar o que o outro pensou, o que poderia ter dito diferente, como deveria ter se defendido. Esse é o ciclo do ego. Ele transforma até uma conversa comum em julgamento e defesa. Mas observe o que acontece quando você decide não entrar nesse jogo. Quando, em vez de explicar, você apenas respira. Em vez de se justificar, você apenas observa. A tensão se dissolve, porque o silêncio desarma. Ele quebra o padrão que alimenta o conflito. Ele mostra que você não está mais lutando por validação, está lutando por paz. E há um detalhe importante. O silêncio não é orgulho, não é arrogância, é discernimento. É escolher não desperdiçar energia onde não há escuta. É entender que nem tudo merece resposta, que nem toda crítica precisa de réplica. É compreender que o verdadeiro respeito não se impõe, se sustenta na calma. O silêncio, nesse caso, é o símbolo máximo da autoconfiança. A mente tranquila não corre para provar, apenas observa. E quanto mais você pratica esse tipo de quietude, mais percebe que o poder está em não reagir. Há uma liberdade imensa em simplesmente não se explicar. É o instante em que você se permite existir sem precisar caber nas expectativas de ninguém. Você não deve nada além da sua própria verdade. E, ironicamente, é quando você para de tentar se justificar que os outros começam a te entender de verdade, porque passam a sentir a solidez de quem fala pouco, mas vive o que diz. O silêncio é a forma mais alta de autoconfiança. Ele não precisa ser compreendido. Ele precisa ser sentido. E quando o mundo perceber que você não fala para ser aceito, mas para expressar o essencial, a sua presença começará a ter o peso que nenhuma explicação é capaz de sustentar. O silêncio é um espelho, e como todo espelho, ele reflete não o que queremos mostrar, mas o que realmente está ali. Em cada pausa existe uma revelação. É o instante em que a máscara vacila, o olhar muda, o corpo revela o que a voz tentava esconder. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não disfarça. Ele expõe. E é por isso que tanta gente teme o som do nada. Nas relações, o silêncio é um detector de intenções. Observe o que acontece quando você não responde imediatamente. Quando alguém espera, sua reação e você simplesmente não reage. A ansiedade do outro cresce, a impaciência aparece, a verdadeira natureza se mostra. O silêncio cria espaço. E nesse espaço, a verdade aparece sem maquiagem. Quem é autêntico se acalma. Quem vive de aparência se desespera. É o poder invisível de quem sabe que não precisa provar nada para ser respeitado. O silêncio também revela a si mesmo. Quando você decide se calar, descobre o quanto estava acostumado a preencher o vazio com barulho. Começa a perceber que grande parte do que dizia não era necessidade de expressão. Era medo de não ser visto. E esse medo é o primeiro a se dissolver quando você se permite apenas observar. O silêncio mostra que muitas das suas respostas são desnecessárias e que a maioria das discussões não passa de uma tentativa desesperada de ter a última palavra. Mas quem está realmente em paz não precisa ter a última palavra, porque já venceu dentro de si. Há algo profundamente revelador na pausa. Ela é o intervalo entre o impulso e a consciência. É ali que nasce o discernimento. Enquanto o barulho quer se impor, o silêncio quer compreender. E é nessa compreensão que mora o verdadeiro domínio. A capacidade de ver sem reagir, de entender sem julgar, de sentir sem precisar traduzir em palavras. Sêneca dizia que a natureza nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Mas ouvir de verdade é mais do que captar sons. É perceber nuances. Quando você está em silêncio, o olhar se torna mais atento, o corpo mais sensível, a mente mais afiada. Você passa a notar o que antes era invisível, o tom escondido na fala, o gesto involuntário.
o suspiro contido. O silêncio amplifica a percepção, e percepção é poder. No entanto, há um preço. O silêncio também mostra o que você não queria ver. Mostra o desconforto de estar sozinho com seus pensamentos. Mostra as intenções por trás das palavras, inclusive as suas. É um mestre exigente, porque ele não aceita disfarces. Quando você o convida para dentro da sua vida, ele te mostra quem realmente está no controle, você ou o seu ego. Por isso, é preciso coragem para permanecer em silêncio. Coragem para não reagir quando o mundo te provoca. Coragem para observar quando tudo dentro de você quer responder. Coragem para aceitar que nem toda verdade precisa ser dita. Algumas apenas precisam ser compreendidas. E quando você chega nesse ponto, o silêncio deixa de ser ausência. Ele se torna presença consciente, ferramenta de sabedoria, sinal de força. O silêncio não esconde, ele revela quem está realmente no controle. E na maioria das vezes, essa revelação começa dentro de você. Muita gente confunde silêncio com ausência. Acredita que calar é o mesmo que parar. Mas o silêncio verdadeiro não é paralisia, é presença pura. Ele é o ponto entre o som e a quietude, entre o pensar e o perceber. É o que chamo de vazio ativo, um espaço de total atenção, onde nada acontece por fora, mas tudo acontece por dentro. Vivemos como se estivéssemos sempre atrasados, sempre reagindo, sempre buscando algo para preencher o tempo. Mas o vazio, esse espaço que evitamos, é onde a consciência se expande. Quando você se permite não fazer nada, algo sutil começa a acontecer. A mente deixa de ser o centro do palco e o corpo finalmente respira. É o instante em que o mundo desacelera e você volta a se perceber como parte dele, não como alguém tentando dominá-lo. O vazio ativo é o oposto do torpor. Ele não é preguiça, nem apatia. É lucidez. É quando você olha para o próprio pensamento sem segui-lo. É o momento em que você sente uma emoção e, em vez de se identificar com ela, apenas observa. Eu estou sentindo isso, mas eu não sou isso. Essa é uma das maiores liberdades que um ser humano pode conquistar, porque a mente, sem observação, é um tirano, mas quando observada, ela se transforma em instrumento. Sêneca dizia que quem não sabe parar, não sabe agir. O vazio ativo é exatamente esse ponto de parada que antecede toda ação sábia. É quando você se torna o observador, não o personagem. Na prática, isso pode começar com algo simples. Ficar em silêncio por alguns minutos ao acordar. Respirar profundamente antes de responder. Caminhar sem fones, apenas sentindo o ritmo do corpo. Esses pequenos atos desconstroem o vício da pressa. Eles te reconectam com o momento presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. No vazio, você descobre o que é essencial. Descobre que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser entendido, nem tudo precisa ser controlado. E é justamente nesse não fazer que o fazer se purifica. Quando a mente descansa, a sabedoria aparece. Quando o corpo desacelera, o espírito se alinha. A calma que nasce do vazio é a base de toda a clareza. E toda a clareza é poder. Observe agora. Enquanto o mundo corre, quem domina o silêncio caminha com firmeza. Quem vive no barulho tropeça em seus próprios pensamentos. Mas aquele que aprendeu a habitar o vazio, esse já não se perde. Porque entende que o silêncio é o intervalo onde o universo respira. E é desse respiro que vem o insight, a intuição, a direção. O vazio ativo não é o fim da ação, é o seu ponto de origem. É ali, entre um pensamento e outro, que nasce o verdadeiro movimento. A decisão clara, o gesto consciente, a palavra precisa, tudo brota do espaço que o silêncio cria. E quanto mais você aprende a ficar nesse espaço, menos sente a necessidade de controlar, porque descobre que o controle vem justamente da serenidade. O verdadeiro movimento nasce do espaço entre um pensamento e outro, e é nesse espaço que o silêncio se transforma em força e o homem em presença. Há uma força que não se ensina em escolas, nem se aprende em discursos. Ela é sentida.
É o poder silencioso de quem domina o próprio estado interno, enquanto o mundo se agita. Quem entende o silêncio não precisa impor presença. A presença simplesmente acontece. Observe uma sala cheia de pessoas tentando ser ouvidas. Cada voz sobe de tom. Cada argumento busca vencer o outro. No meio disso, há alguém que fala pouco, mas observa tudo. Não interrompe, não disputa, não se apressa. E, curiosamente, quando decide falar, todos param. Não porque essa pessoa grita, mas porque ela carrega o peso do silêncio bem sustentado. O silêncio é magnético porque transmite algo raro, autodomínio. Em um mundo reativo, onde cada palavra é uma arma e cada opinião vira conflito, quem permanece calmo se torna enigma, e o enigma é irresistível. As pessoas se voltam para quem não se revela de imediato, porque o mistério atrai, o barulho dispersa. Quem domina o silêncio não é indiferente, é estratégico. Entende que o poder não está em reagir, mas em escolher quando agir. Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem delas. E é exatamente por isso que o silêncio é uma arma social. Ele desarma o caos ao redor porque não alimenta interpretações. Quem reage impulsivamente entrega controle. Quem observa primeiro, conduz. O silêncio é o espaço entre o estímulo e a resposta, e é nesse espaço que mora o poder. Enquanto o outro se desgasta tentando provar um ponto, você aprende a enxergar o campo inteiro. E isso muda tudo. Quem domina o silêncio, domina o ritmo da conversa. Quem domina o ritmo, domina o resultado. O respeito nasce da presença, não do volume. E a calma é a linguagem dos que sabem que não precisam se apressar. Perceba como a energia muda quando você responde com serenidade. O tom da discussão cai, a tensão se dissolve. O outro perde o impulso. O silêncio impõe respeito porque comunica uma certeza. Nada do que você disser pode me tirar do meu centro. Essa é a verdadeira autoridade. Aquela que não vem da posição, mas do controle interior. E há algo ainda mais profundo nisso. O silêncio cria mistério, e o mistério cria poder. Num mundo que expõe tudo, quem preserva algo se torna valioso. Aquele que não se revela completamente desperta curiosidade, e a curiosidade é o primeiro passo da influência. Por isso, o silêncio não é apenas ausência de fala, é gestão de energia, é saber quando se mostrar, quando se calar e quando deixar que o outro revele tudo sozinho. O poder do silêncio não é frio, é preciso. Ele não é indiferença, é presença em sua forma mais pura. Quem o pratica sabe que nem toda batalha merece uma espada. Às vezes, basta o olhar firme e o silêncio inquebrável para vencer sem lutar. Falar pouco é a arte dos que já venceram por dentro. E é justamente por isso que o mundo, cedo ou tarde, acaba ouvindo aqueles que sabem quando calar. O ego é barulhento. Ele precisa de palco, aplauso e resposta. Precisa ser visto, reconhecido, admirado. Mas o ego tem um problema. Ele não sobrevive no silêncio, porque o silêncio não o alimenta. O silêncio o revela. Vivemos em uma era em que todo gesto é uma tentativa de provar algo. A roupa que vestimos, as opiniões que publicamos, as fotos que escolhemos. Tudo é uma forma de dizer: olhem para mim, eu existo. Mas quanto mais buscamos ser vistos, mais nos afastamos do que somos. O ego não quer ser autêntico, quer ser admirado. E quando o silêncio chega, ele entra em desespero, porque no silêncio não há plateia, há apenas o espelho, e nem todo mundo está preparado para se olhar de verdade. O homem moderno vive cercado de vozes, mas fugindo da própria. Ele confunde movimento com significado, atenção com amor, exposição com valor. Mas o silêncio vem e desmonta tudo isso. Ele tira a maquiagem das intenções, a fantasia das aparências e mostra o que sobra quando o aplauso acaba. E o que sobra é o que sempre foi real. O homem que precisa ser visto ainda não se encontrou. Essa frase deveria estar gravada nas paredes da mente, porque o ego não é o inimigo. Ele é o reflexo da insegurança. Ele grita porque tem medo de desaparecer, mas é justamente o silêncio que o ensina
que ele nunca precisou provar nada para existir. Quem já se encontrou não precisa ser aplaudido, precisa apenas estar em paz. O silêncio é o campo de batalha entre o eu exibido e o eu real. Quando você pratica o calar, o ego começa a perder terreno. No início ele vai resistir, vai tentar te convencer de que está sendo esquecido, vai gritar que você precisa se explicar, postar, reagir, provar. Mas com o tempo, você percebe que essa urgência era só medo disfarçado de importância. E quando o medo se dissolve, o ego se cala, o silêncio vence, e o que sobra é presença, pura, simples, sólida. Pense em quantas vezes você agiu para ser notado, e não porque realmente queria. Quantas vezes falou por medo de ser esquecido, não por ter algo a dizer. Quantas vezes postou, comentou ou respondeu só para existir na percepção do outro. E perceba, quanto mais tentamos ser notados, mais invisíveis nos tornamos para nós mesmos. O silêncio é o retorno. É o momento em que você para de tentar existir para o mundo e começa a existir em si. Ele é desconfortável, sim, mas é o desconforto que cura. Se isso te atingiu de algum modo, se você sentiu esse espelho se abrindo aí dentro, escreve nos comentários. Eu escolho a paz, não o palco. Não é uma frase, é uma decisão. A decisão de deixar o ego se calar e dar voz à consciência. O silêncio é o espelho onde o ego não suporta se ver, mas é também o espelho onde o ser humano finalmente se encontra. A mente é como uma casa, e assim como toda casa, ela precisa de ordem para que a vida flua. Mas vivemos tempos em que a maioria das pessoas mora dentro de uma mente bagunçada. Pensamentos espalhados, preocupações empilhadas, emoções largadas em cantos escuros. Tudo junto, tudo misturado. E então nos perguntamos por que sentimos cansaço, ansiedade, falta de clareza. Mas é simples. Não há silêncio onde há desordem. Silêncio mental não é vazio, é estrutura. Quando a mente se organiza, o caos se dissolve. Quando o pensamento desacelera, o caminho se ilumina. Mas isso não acontece por acaso. A mente calma é resultado de prática, de disciplina, de escolha. Musônio Rufo dizia: a disciplina é a ponte entre intenção e ação. Sem disciplina, até as melhores intenções se perdem. E sem silêncio, a disciplina nunca nasce. O ruído mental é traiçoeiro. Ele se disfarça de produtividade. Você sente que está fazendo 1000 coisas, quando na verdade só está girando em círculos. Cada notificação, cada pensamento interrompido, cada conversa vazia, tudo isso rouba um pedaço da sua presença. E presença é energia. Quando você desperdiça energia em distrações, sobra pouco para o que realmente importa. Organizar a mente começa com pequenas decisões. Falar menos, ouvir mais, escrever o que sente, não o que pensa. Colocar no papel é uma forma de dar forma ao caos. Reduzir estímulos é outra. Você não precisa estar em todos os lugares, responder tudo, consumir tudo. Silenciar não é se isolar, é escolher o que merece a sua atenção. E eliminar conversas inúteis é talvez o ato mais radical de amor próprio, porque cada diálogo sem propósito ocupa o espaço que deveria estar reservado para o seu próprio pensamento. A mente ordenada não é fria, ela é serena. Ela sente, mas não se afoga. Ela pensa, mas não se perde. Ela vive em ritmo de clareza, e a clareza é a maior forma de poder. Porque quando você enxerga o que é essencial, as decisões se tornam simples. Você para de lutar contra tudo e começa a cooperar com o fluxo da vida. Imagine uma mente que não reage por impulso, que não se agita com o inesperado, que não precisa de barulho para se sentir viva. Essa mente é uma fortaleza. Nada entra sem permissão, nada sai sem propósito. E o segredo para construir essa fortaleza é o mesmo que move toda a filosofia estoica: atenção e repetição. Atenção ao que ocupa o seu espaço mental, repetição dos pequenos atos que mantêm o silêncio vivo. Não existe liberdade interior sem ordem, e não existe ordem sem silêncio. Se você quer construir essa fortaleza, uma mente calma, disciplinada, capaz de ver além do caos, inscreva-se e continue essa jornada comigo.
Porque o silêncio é o primeiro passo, mas a constância é o caminho. O mundo vai continuar barulhento, mas quem aprende a ordenar o próprio som nunca mais se perde no ruído. A mente calma é a fortaleza dos sábios. Há feridas que não gritam, elas apenas permanecem abertas, escondidas sob a rotina, camufladas pelo barulho da pressa. Mas o corpo sente, a mente sente. E no fundo, você sabe, há coisas que não se curam com mais movimento, mais palavras, mais explicações. Há dores que só o silêncio alcança. O silêncio cura o que o barulho adia. Ele é o repouso que o cérebro implora e o espírito espera. A neurociência já comprovou o que os filósofos estoicos intuíam há séculos. Quando o cérebro se afasta do ruído constante, ele começa a se reorganizar. Os níveis de estresse caem, as sinapses se reequilibram, a percepção se amplia. Mas há algo que a ciência ainda tenta explicar e que a filosofia já entendia. O silêncio não apenas reorganiza o cérebro, ele reconecta a alma. No silêncio, o corpo volta ao seu ritmo natural. O coração desacelera, a respiração se aprofunda, a mente finalmente se aquieta. E é nesse estado de quietude que a verdade aparece. A maior parte do sofrimento não vem do que acontece, mas de como resistimos ao que acontece. O barulho é resistência, o silêncio é aceitação. E toda cura começa quando paramos de resistir. Sêneca dizia que a tranquilidade é o bem mais difícil e mais valioso. Ele não falava de uma calma artificial, mas de uma serenidade que nasce da harmonia entre corpo e mente. Quando você silencia, você dá ao seu sistema inteiro a chance de se restaurar. As memórias se assentam, as emoções se organizam, a confusão mental se torna clareza. É como se o silêncio fosse uma água invisível lavando os pensamentos que ficaram turvos demais para ver com nitidez. Mas o silêncio também cura as relações, porque quando você se torna mais calmo, tudo à sua volta muda de tom. Você começa a ouvir antes de reagir, compreender antes de responder. E, de repente, percebe que muitos dos conflitos que pareciam insolúveis eram apenas ecos do seu próprio ruído interno. A quietude não apenas repara você, ela repara o que está à sua volta. O silêncio é terapêutico, porque devolve o que o barulho rouba. Presença. Presença para sentir o agora sem pressa de sair dele. Presença para olhar alguém nos olhos sem precisar vencer a conversa. Presença para respirar e perceber que, apesar de tudo, você ainda está aqui, inteiro, presente, vivo. Mas é preciso coragem para entrar nesse espaço, porque o silêncio vai te mostrar aquilo que o barulho escondeu por anos. Ele vai te confrontar com as verdades que você adiou, com as emoções que você evitou. E é exatamente esse confronto que cura. A dor não some porque você foge dela. Ela se dissolve quando você a escuta sem resistência. E o silêncio é o único lugar onde isso é possível. No final, você entende que o silêncio não é um refúgio distante do mundo. Ele é um retorno a si mesmo. E nesse retorno, tudo se reordena. A mente, o corpo, as relações, o tempo. A vida volta ao compasso natural de quem aprendeu a existir sem pressa. O silêncio não preenche o vazio. Ele o transforma em sabedoria. Há um instante em que as palavras cessam, não por falta do que dizer, mas porque tudo o que precisava ser dito já foi compreendido. Esse instante se chama silêncio, e ele não é ausência de som, é presença de consciência. É quando a mente, cansada de lutar, se rende, e o homem, pela primeira vez, ouve o mundo sem tentar traduzi-lo. O som do nada não é vazio, é o murmúrio mais profundo da existência. É o som do próprio ser retornando à sua origem. Quando você chega a esse ponto, percebe que a vida nunca foi sobre conquistar, provar, acumular. Foi sempre sobre perceber. O silêncio te ensina que o que você buscava fora sempre esteve dentro, esperando que o barulho cessasse para ser ouvido. E quando tudo se aquieta, o simples volta a ter peso. Um olhar, uma respiração, um pôr do sol. Tudo que antes parecia comum passa a ter significado. Porque a consciência desperta transforma o banal em sagrado. O estoicismo chama isso de serenidade,
Um estado em que o homem não luta mais contra a realidade, mas caminha com ela. Marco Aurélio escreveu: "A calma é invencível." E ele estava certo, porque não há força maior do que a mente que aprendeu a permanecer em paz, mesmo quando o mundo não está. Essa calma não é indiferença, é sabedoria. É o saber de quem entendeu que o controle não é domínio sobre as coisas, mas harmonia com o inevitável. E nesse ponto, o silêncio deixa de ser uma prática, torna-se um modo de existir. Você começa a perceber o ritmo invisível das coisas, a pausa entre os sons, o intervalo entre os pensamentos, o espaço entre uma emoção e outra. E entende que é nesse intervalo que mora a vida. Tudo o que é profundo acontece em silêncio. A semente germina, o coração bate, o sol nasce. O universo inteiro se move sem fazer barulho. E é assim que você descobre que o verdadeiro poder nunca precisou ser ruidoso. A força está no equilíbrio, a sabedoria na quietude, a presença no agora. Nesse estado, o tempo perde pressa, o medo perde força, a dor perde significado. O que sobra é a paz de simplesmente estar, de existir sem tentar se explicar, de respirar sem tentar compreender, de viver sem precisar vencer. O som do nada é o eco da harmonia. É o momento em que você deixa de ser espectador e volta a ser parte. Parte do todo, parte do silêncio, parte da vida. E, quando isso acontece, tudo muda. O mundo continua o mesmo, mas você não. Porque agora você sabe ouvir o que o ruído escondeu por tanto tempo. E o que ele escondia era simples, mas essencial. A verdade não grita, ela sussurra. E só quem aprendeu a silenciar é capaz de escutá-la. Quando tudo silencia, a verdade finalmente fala. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que o silêncio nunca foi ausência. Ele sempre esteve presente, apenas esperando que você parasse de lutar contra o som da vida. Tudo o que você ouviu até agora, cada pausa, cada reflexão, não é um fim, é um retorno. Um retorno a algo que o mundo tentou te fazer esquecer. Que dentro de você existe uma calma que não depende de nada nem de ninguém. O silêncio não muda o mundo lá fora, mas muda o modo como você o atravessa. E quando isso acontece, o mundo muda sozinho. Então, antes de sair deste vídeo, respira fundo. Sente o espaço entre a inspiração e o ar que fica. É ali que o silêncio mora. E é dali que toda transformação começa. Se essa mensagem te tocou, deixa o seu like. Não como costume, mas como reconhecimento de que você ouviu algo que o barulho não costuma deixar entrar. Escreve nos comentários o que o silêncio te ensinou hoje. Pode ser uma frase, uma sensação, um pensamento. Cada palavra que nasce da calma tem poder de ecoar longe. E se você quiser continuar essa jornada comigo, refletindo, se aprofundando e construindo uma mente mais forte e serena, se inscreve no canal. Aqui, a gente não busca ruído, a gente busca consciência, porque o silêncio é o começo de tudo, e quem aprende a ouvi-lo nunca mais volta a ser o mesmo. O silêncio não precisa de aplausos, ele apenas precisa ser vivido. Obrigado por ter ficado até o fim. Até o próximo vídeo e até o próximo silêncio.